Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Um ótimo sábado para todos. Sábado, dia 28 de novembro de 2020. Bom, essa é a nossa Escola da Nave. Você está na nossa sala de aula virtual e hoje é literalmente virtual, né? Estamos com todo mundo aí apenas através do online, mas isso é uma grande bênção porque nós temos aqui ferramentas que podem nos auxiliar a continuar alimentando, né, através da internet, dessas possibilidades que nós temos hoje com o mundo virtual. E hoje nós estamos encerrando não só a nossa Escola do Crescimento, como também estamos encerrando o ano letivo das nossas escolas. Encerramos hoje todas as nossas escolas. A Estufa encerrou na segunda-feira e hoje, na quinta-feira, encerrou a Escola Telescópio e hoje nós estamos encerrando então a Escola do Crescimento. E eu vou encerrar com esse assunto tão leve, tão suave, que é o juízo final. Ou seja, vamos encerrar em grande estilo, né, até agora as nossas aulas aí sobre escatologia. Eu espero sinceramente que durante todo esse período em que nós lecionamos para vocês aqui a escatologia, eu espero ter contribuído de alguma forma para ajudar você, como nós objetivamos lá no início do nosso curso, para te auxiliar a entender os conceitos básicos quando falamos de escatologia. Só para dar aqui uma relembrada e aí também introduzir o nosso assunto final aqui, nós começamos lá no início da nossa primeira aula a falar das chamadas 70 semanas de Daniel. 70 semanas de Daniel é uma profecia de Daniel, que está lá no capítulo número 9, que marca uma espécie de cronologia final da nação de Israel. Cronologia essa que começa na primeira semana dessas 70, lembrando que semanas lá em Daniel tem um aspecto de 7, né? Então como se fosse conjuntos de 7 anos. Então a primeira semana, que é um conjunto de 7 anos, começou com a saída, a autorização para reedificar Jerusalém lá em Neemias, até a reconstrução do templo. Depois nós tivemos um segundo conjunto de semanas, está tudo em Daniel, compondo 62 semanas, que é até a entrada de Cristo em Jerusalém. Aí nós temos 62 mais 7, nós temos 69 semanas. Fica faltando uma semana. A profecia é para Israel. Ao ler as Escrituras, nós entendemos que vai acontecer um fato, e aí, interpretando não só Daniel, mas como outros textos das Escrituras, acontecerá um fato que vai desencadear o início, então, dessa 70ª semana. O que é o início dessa 70ª semana? O que está? Duas coisas. Primeiro, o arrebatamento da igreja, e também o início da chamada grande tribulação, que é então essa última semana. A grande tribulação, ela é também, o início do período da grande tribulação também é marcado pela assinatura de um tratado de paz entre Israel, lembrando que a profecia de Daniel é referente a Israel. Então haverá uma assinatura de um tratado de paz entre Israel e o anticristo, startando então essa última semana. A igreja não passa, portanto, pelo período tribulacional, ela vai ao que nós chamamos de bodas do Cordeiro e também tribunal de Cristo, e ela volta gloriosamente com Jesus. Aqui na sua volta inicia então um período que nós chamamos de milênio. Tudo isso vimos até agora. O assunto que vamos tratar hoje é juízo final. Por quê? Como vimos durante nosso estudo, a igreja ela não passa pelo juízo de Deus. Ela passa sim pelo que a Bíblia chama do tribunal de Cristo. Só que o tribunal de Cristo ele não tem um perfil de julgamento, de sentença, mas um lugar como se fosse um lugar de honra, um trono de honra. A igreja então vai para esse trono de honra, para esse lugar de honra, onde ela vai receber as honrarias, as recompensas por sua fidelidade durante a sua estada na terra. Então todos os crentes receberão de acordo com as suas obras as suas honrarias. Mas
dos povos, né? Aqueles que não foram salvos em Jesus, o que acontecerá com eles? E outra coisa, se o tribunal de Cristo acontece nos ares, quem vai julgar, por exemplo, os crentes que se converterem, porque Apocalipse fala de um grande mover de conversão durante o período da tribulação, quem julgará esses crentes, uma vez que a igreja já foi julgada lá? Onde acontecerá o julgamento desses crentes? E é sobre exatamente isso que nós vamos falar. Primeiro, julgamento dos incrédulos, porque os crentes não passam, mas os incrédulos sim, isso a Bíblia diz. Segundo, julgamento daqueles que mesmo crentes passaram por um período da tribulação enquanto a igreja não estava aqui, que são esses desse período, e os ímpios também desse período, óbvio, vão ser julgados junto com os outros ímpios. E outra, vai haver também o julgamento dos anjos, eles também vão passar por um julgamento, vai ser tudo nesse período. Bom, interessante que nós temos aqui vários julgamentos, e eu quero tratar de cada um desses julgamentos separadamente. Eu quero tratar eles de forma separada para a gente poder entender. E eu vou basicamente falar de cada um dos julgamentos e a ocasião que esses julgamentos vão acontecer, a base para esses julgamentos e alguns detalhes que se julgarem necessários de cada um desses julgamentos. Volto a dizer, sobre a nação de Israel, sobre os gentios vivos na volta de Jesus, sobre os gentios mortos e sobre os anjos caídos, tá? Então vamos começar com o julgamento da nação de Israel. Antes que o reino prometido se inicie, aqui no milênio, perdi aqui. Vamos lá. Antes que o reino prometido seja instituído pelo Messias, deve haver um julgamento sobre Israel para determinar aqueles que entrarão no reino ou não. Então, veja bem, antes de iniciar o reino, esse período milenar aqui, deixa eu fazer um outro cronograma aqui para a gente poder saber. Esse aqui é o milênio, tá? Só para ficar mais fácil a visualização. O milênio começa aqui, né, na volta de Cristo, e vai até aqui, quando inicia-se então a eternidade, como a Bíblia relata. Bom, nós temos então, além daqueles, né, que morreram sem Cristo lá em Israel durante toda a história, nós temos aqui no período tribulacional, período de 7 anos, judeus que vão viver durante esse período, vão estar durante esse período. Então esses judeus que viveram aqui, eles vão ser julgados assim que Jesus voltar. Então, a ocasião desse julgamento, de acordo com Mateus 24 e 25, o julgamento sobre Israel segue a segunda volta de Cristo à terra e o ajuntamento consequente de Israel como nação. Então, dois eventos vão acontecer para iniciar, então, dar ocasião, como nós estamos marcando aqui, para esse julgamento. Primeiro, a volta de Cristo, que acontece exatamente antes do período do milênio. Lembra que o milênio, ele tem como característica a restauração da nação de Israel. No milênio, falando disso semana passada, Israel vai ser toda restaurada, inclusive na sua geografia e na sua liberdade política também. Então, antes desse reino milenar começar, Israel vai, de certa forma, receber as benesses, né, que estão sendo esperados para eles. Então, quando vai acontecer o julgamento dos judeus? Qual a ocasião? Exatamente na volta de Cristo, antes do início do milênio. Por quê? Porque no milênio, Israel já vai reinar plenamente. Quem serão os julgados nesse julgamento dos israelitas? Bom, o próprio nome já diz, os israelitas viventes. Por que os viventes, pastor Léo? E os que já morreram? Bom, os que já morreram, nós temos dois julgamentos para eles. Se eles morreram em Cristo, eles serão arrebatados. Então, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, todos os que durante a sua estada na terra, antes da igreja, e que foram salvos, eles vão ser ressuscitados aqui junto com a igreja. E eles vão ser levados aos céus e vão receber as bênçãos prometidas por Deus. Só que aqui vai ter o povo de Israel. Então, esses de Israel que estarão ali,
eles serão julgados. Como os mortos já ressuscitaram, os mortos crentes. Pastor, e os mortos de Israel que não são crentes? Vão ser julgados juntamente com os outros ímpios, num outro momento. Nós vamos falar daqui a pouco. Então, quem estará presente nesse julgamento dos judeus? Apenas os judeus vivos no momento da volta de Cristo. Lembrando que Israel vai experimentar durante esse período de 7 anos um reflorescimento, um florescer da nação de Israel. Então certamente vamos ter um número elevado de judeus nesse período aqui. E eles serão julgados ao final do período tribulacional, assim que Jesus voltar. O Israel ressuscitado junto com a igreja não será incluído nesse julgamento, já falei isso. Bom, qual é a base que Deus vai usar para julgar esses judeus? Com base em Mateus 24, de 1 a 30, Deus julga para separar os salvos dos incrédulos em Israel. As obras dos indivíduos serão trazidos a juízo. Ou seja, as ações individuais revelarão claramente a condição espiritual de cada um nesse período da tribulação. Ou seja, qual é a base que Deus vai usar para julgar esses indivíduos aqui? As suas ações, obviamente ações baseadas no Espírito Santo, que mostram que estão salvos, ou ações que são baseadas na carne, que mostram que eles não estão salvos. Então, preste atenção, nesse julgamento dos judeus, Deus vai separar justos, salvos, de incrédulos, de injustos. Mateus 24, 1, 30 vai falar disso. Do meu lado direito, e aí, se você ler Mateus 24, aliás, desculpa, Mateus 25, Jesus está se dirigindo à nação de Israel. E ele dirá então claramente para essa nação, os que estão à direita entram no gozo do meu Senhor. Aqueles que obedeceram, que foram fiéis ao Senhor e que se apropriaram pela graça, se apropriaram pela fé, da graça de Deus, aqueles que foram salvos em Jesus no período da tribulação, vão ter acesso, estão à direita de Cristo e vão acessar o milênio. Aqueles que estão à esquerda de Cristo, esses vão ser rejeitados. E aí está o detalhe, já nesse exato momento, eles serão lançados no lago de fogo, juntamente com os incrédulos ou os gentios que estarão vivos na volta de Cristo. Então, veja bem, quando Jesus voltar aqui, ele vai julgar todos os vivos. Os judeus vão ter um julgamento separado. Aqueles que são convertidos serão levados para o milênio, os que não são convertidos condenados. E os gentios vivos também serão julgados. Aí ficou fácil, Qual é a hora do julgamento? Após a vinda de Cristo. Nesse mesmo momento aqui, junto com o julgamento dos judeus, acontece o julgamento dos gentios. Apesar de serem julgamentos distintos, ou seja, Deus julga, Vou fazer uma ordem aqui, mas a Bíblia não dá essa ordem. Mas Deus julga primeiro os judeus, depois julga os gentios. Pastor, por que Deus não faz um julgamento só? Porque a nação de Israel tem preeminência diante de Deus. Deus, ele tem promessas que são próprias para a nação de Israel. Então, por isso que os judeus serão julgados separadamente. Qual é o local desse julgamento? Isso é interessante. A Bíblia diz que esse julgamento acontecerá na terra. Vai se abrir um vale no momento da volta de Cristo, o Monte Sião se abre, criando ali como se fosse uma plataforma, um grande platô, um vale mesmo, e nesse local serão julgados todas as pessoas. Quem serão os participantes desse julgamento? Quem estará nesse julgamento? Todos os gentios vivos por ocasião da volta de Jesus. Então, todos que estiverem vivos aqui nesse momento, pastor, e os que já morreram? Bom, esses que já morreram vão aguardar ainda o último julgamento, que eu vou falar daqui a pouco. Esse julgamento aqui é só para aqueles que estão vivos, tanto judeus como gentios. O julgamento é separado, mas aqueles que estiverem vivos serão julgados exatamente nesse momento aqui, na volta de Cristo, ok?
as bases para esse julgamento? Muito simples: terem recebido ou rejeitado o evangelho pregado pelo remanescente, ou seja, aqueles que aceitaram a mensagem do evangelho, aceitaram pela fé a graça de Deus em Jesus Cristo, serão salvos. Quem serão os pregadores dessa graça? Os judeus. E todos aqueles que aceitarem esse evangelho serão salvos juntamente com os judeus. E quem rejeitar serão condenados juntamente com os judeus, que também vão rejeitar o evangelho por conta ou rejeitarão nessa segunda volta de Cristo. Então, ao final desse julgamento aqui, na volta de Cristo, essas pessoas que estiverem vivas, eu inclusive vi uma pessoa falando isso essa semana. Ela falou o seguinte, que os ímpios viverão junto com os crentes no milênio. Nada mais fora da realidade. De acordo com o texto bíblico, durante o milênio só os crentes estarão na terra. E os ímpios, pastor Léo? Aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar serão julgados e lançados no lago de fogo, ou entrarão no milênio com Jesus. Pastor, mas eles estarão com o corpo? Irmãos, o nosso corpo nos acompanhará. Os ímpios, eles também terão esse corpo, talvez não dessa forma, mas também terão esse corpo para a eternidade. Daniel vai falar isso, que ressuscitarão, todos ressuscitarão, uns para a salvação eterna, outros para a morte eterna. Então eles vão ressuscitar, mas vão ressuscitar para serem lançados no lago de fogo. Outros vão ressuscitar para serem levados para a eternidade. Então aqui, Jesus já vai condenar esses indivíduos. Os judeus que não aceitaram a graça e os gentios que não aceitaram a graça vão ser condenados. E aqueles que forem condenados já entrarão no sofrimento eterno. Aqueles que forem salvos já entrarão direto para dentro do milênio. Ok? Bom, o terceiro julgamento é o julgamento dos anjos caídos. Por quê? Satanás e seus demônios também têm que passar por um julgamento. Também terão que se apresentar diante do Cordeiro, diante do Deus Todo-Poderoso, diante do trono de Deus. Quando se dará esse julgamento? Bom, Apocalipse capítulo 20, deixa eu abrir aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 10 e 11, deixa claro quando acontecerá esse julgamento dos anjos caídos. Apocalipse 20, 10 e 11, diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Quando você olha para o texto de Apocalipse, esse momento é exatamente o momento antes do milênio. Então, os anjos caídos serão... Desculpa. De acordo com o texto bíblico, esse momento acontece ao fim do milênio. Aqui, no final do milênio vai acontecer o julgamento dos anjos caídos. Então, aqui acontece o julgamento dos judeus e julgamento dos gentios que estiverem vivos. Aqui, anjos caídos, e daqui a pouco nós vamos ver que os gentios mortos também vão estar aqui. Então, os anjos caídos vão ser julgados após o milênio, depois do milênio. Pastor, mas eles estarão aqui vivendo com a gente no período do milênio? Sim, mas a Bíblia diz que acorrentados. Eles não terão poder de atuação durante o período do milênio, ok? Quem serão os réus desse julgamento? Aí ficou fácil, né? Os anjos caídos. Alguns fazem a interpretação, se eu não me engano, ou é Ezequiel 28 ou Isaías 14, os dois textos vão falar de uma profecia contra nações, mas alguns interpretam que essa profecia está relacionada a Satanás. E aí eles vão afirmar que um terço do céu, um terço de anjos, eles caíram juntamente com Satanás. Porém, o texto é meramente especulativo.
Pode haver alguma verdade nisso, mas é difícil a gente afirmar que isso seja verdade ou não. Qual é o ponto? O ponto é que os réus ali desse julgamento são os anjos caídos, não há a menor dúvida disso. E qual é a base para o julgamento? Aí também ficou fácil, né? Eles serão julgados pelo pecado de seguir Satanás na sua rebelião contra Deus. Então, ali é um julgamento bem protocolar mesmo, porque a sentença deles já está declarada e mais, né? Além da sentença já está declarada para eles, né? O pecado deles é visível e para que todo mundo saiba. Então, essa será a base para o julgamento dos anjos caídos. Então, nós temos julgamento de judeus vivos, julgamento de gentios vivos, julgamento de anjos caídos. Vou até refazer isso aqui, porque fica mais bonitinho, ó. Julgamento de anjos caídos. E, por último, nós vamos ter o chamado julgamento do grande trono branco. Esse julgamento é de fato, né, o que a Bíblia chama, o que nós podemos chamar de o julgamento final. Nesse julgamento, decreta-se então o fim, termina de vez o plano de redenção e de ressurreição. Ou seja, aqui, pós-milênio, gentios mortos durante toda a história da humanidade, pessoas que não confiaram em Cristo, não aceitaram a graça de Deus em Jesus Cristo, pessoas que rejeitaram o plano de Deus, todas essas pessoas serão ressuscitadas para passar então por esse chamado último julgamento de Deus. Esse julgamento ocorre quando? Após o fim do reino milenário. Lembra que nós temos aqui o milênio, começa com a volta de Cristo. No fim desse período do milênio, no fim desse período de paz, acontece então o julgamento, lembrando de todos aqueles gentios mortos durante toda a história da humanidade. Qual é o local desse julgamento? De acordo com Apocalipse 20:11, olha aqui, 20:11, ó. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram terra e céu, e não se achou lugar para eles. Olha só para você ver que interessante. Céu e terra vão fugir da presença de Deus. A gente não sabe de fato que é céu e terra fugir da presença de Deus, mas o ponto é afirmar que esse julgamento nem é no céu, nem é na terra. Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, até alguns teólogos têm dificuldade de entender isso, inclusive com relação ao arrebatamento. Quando a gente fala de arrebatamento, e o texto bíblico diz, nós lemos aqui sobre a igreja estar nos ares, é um local entre a terra e o céu, que a gente não sabe qual é, que a gente de fato não tem acesso, ou pelo menos não sabemos características desse lugar. Provavelmente é neste mesmo lugar que todos os gentios vão estar para receber o julgamento final de Deus. Qual Não, o local já falei. Quem são os réus nesse julgamento? Aí também ficou fácil, né? Os réus para esse julgamento é de todos aqueles que morreram. Os únicos ainda não ressurretos eram os mortos incrédulos. Eles devem então ser ressurretos para receber o seu julgamento. Lembra que, olha só, ressurreição. Vamos falar de ressurreição. Primeira ressurreição, aqui, quando a igreja é arrebatada. Quem é ressurreto aqui? Crentes. Mas e os incrédulos? Vão ressurgir aqui, ó, no final do milênio. No final do milênio, quem não ressuscitou aqui vai ressuscitar aqui. Ok? E aí esses que ressuscitam aqui vão estar diante do julgamento de Deus. Qual é a base para esse julgamento? Apocalipse 20:12. Olha aqui, o que está escrito. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava nos
livres. Então, a base para esse julgamento é apurar aqueles que vão ser condenados. Ou seja, esse julgamento não tem por finalidade saber se aqueles que enfrentam são salvos ou não. Aqui não vai se apurar a salvação. Por quê? Porque aqueles que estão ali não têm mais condições de alcançar a salvação. Todos que devem ser salvos já foram salvos e entraram no seu estado eterno. Os salvos já estão salvos, já então estão no estado eterno. Este é antes um julgamento das obras más dos incrédulos. A sentença da segunda morte é pronunciada contra eles. Ou seja, da mesma forma que os crentes no tribunal de Cristo não será levado em conta a sua salvação, porque os crentes no tribunal de Cristo já estão salvos, os ímpios aqui no grande trono branco, no julgamento dos gentios, não vai ser apurado mais salvação. Por quê? Porque não há mais possibilidade de salvação para esses homens. Infelizmente, a sentença da segunda morte vai ser decretada para eles, o seu julgamento final vai ser decretado para eles, e eles terão então que pagar por todos os seus pecados. Pastor, mas nós os crentes não vamos pagar pelos nossos pecados? É claro que vamos, só que como não temos condições de pagar pelos nossos pecados, a não ser morrendo eternamente, Cristo paga os nossos pecados. Então veja bem, os nossos pecados não vão sair impunes. Os nossos pecados foram colocados em Jesus, foram colocados sobre Ele. Pastor, mas isso dá um relaxamento natural. Bom, se você não tiver amor ou gratidão por Jesus, provavelmente sim vai dar um relaxamento em você. Mas aqueles que reconhecem e que são gratos a Cristo, eles tentarão manter as suas vidas, ou tentarão ser os mais obedientes possíveis. Por quê? Porque eles querem agradar aquele que morreu por eles. Bom, qual é o resultado desse julgamento? Irmãos, o resultado desse julgamento está bem claro em Apocalipse 20:15. Olha o que está escrito em Apocalipse 20:15. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, para esses indivíduos que não alcançaram salvação em Jesus Cristo, infelizmente, ou justamente, porque não estamos falando de inocentes, não estamos falando de indivíduos que são bons, estamos falando de indivíduos maldosos, pecaminosos, nós estamos falando de indivíduos vis, traidores, abusadores, ladrões, mentirosos, adúlteros, incrédulos. Esses homens serão justamente e eternamente lançados no lago de fogo. Destino esse que nós também merecíamos. Destino esse que nós também trilharíamos, não fosse o grande amor de Deus, não fosse a grande misericórdia de Deus, não fosse a graça de Jesus Cristo derramada sobre as nossas vidas, essa graça que nos dá condições de nos livrarmos desse destino tão cruel e tão definitivo para todos os homens. Aqui então encerra-se toda a história da redenção. Ao final do milênio encerra-se toda a trajetória redentiva, toda a trajetória de Deus. Inicia-se então o estado eterno, e é fato que a Bíblia não nos refere muito como será esse estado eterno. O importante é saber que será obviamente de gozo, de prazer, de descanso na presença do Senhor. Alguns dizem que nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus, e como Deus ele é infinito em seus atributos, então nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. De fato, não há como afirmar muita coisa com relação ao estado eterno, mas o ponto é lembrar que estaremos no estado eterno exatamente pela obra de Cristo na cruz do Calvário, por sua morte redentiva por cada um de nós, e por isso glorificamos a Deus. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês. Eu de fato espero ter contribuído com essas nossas aulas aí sobre escatologia. Estou à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que porventura possam surgir, não só agora, mas em qualquer momento.
E com essa nossa última aula sobre escatologia, sobre juízo final, sobre destino eterno, chegamos ao fim de mais um ano letivo na nossa Escola da Nave, com gratidão no coração, com o coração cheio de alegria, num ano de desafios, num ano em que nós precisamos nos reinventar, mas também num ano em que o Senhor foi muito, mas muito generoso com cada um de nós. E assim nós nos despedimos, deixando aqui um grande abraço para todos e também deixando claro, ano que vem a nossa Escola da Nave vai passar por reformulações, mas você pode ter certeza que estaremos melhores para servir cada um dos irmãos, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e estaremos juntos em 2021.